Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amy e vamos para mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje já veio aqui para vocês e virá mais vezes, mas é a orientação para os próximos 7 dias. Então hoje vocês vão se conectar ou com a Pedra do Sol ou com a Pedra da Lua, para a gente ver aqui qual que é a orientação para vocês para os próximos 7 dias. Enquanto você se conecta com seu cristal, eu pergunto: você já está inscrito aqui no canal? Se não, se inscreve aqui embaixo e ajude o canal a crescer. Se você tiver vontade de passar por consulta comigo para ver aí a sua energia, né, o que está acontecendo, quais são, né, as tendências futuras, né, ter aí o seu próprio, né, reflexão e autoconhecimento para a sua energia, aqui embaixo também tem um link direto para o WhatsApp, que você vai conversar com a gente, né, comigo, né, ou com a Ju, que muitas pessoas já perguntaram dela, para ter mais informações sobre as consultas. Se você quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho, seja mensagens, tarô, né, dicas de banhos, de cristais, aqui embaixo também tem o link para o perfil do Instagram, tá bom? Então vamos começar hoje aqui com quem escolheu a Pedra do Sol. Então vamos lá, pessoal da Pedra do Sol. Então a gente vai fazer o mesmo jogo, né, de quem viu, né, que todo dia aí tem pessoas novas aqui no canal, então pode ser que seja a primeira vez que você esteja vendo. Acho que, se eu não me engano, é a segunda que eu tô fazendo, mas talvez seja a primeira vez que você esteja vendo esse tipo de vídeo aqui, né? Mas eu vou seguir a mesma tiragem do vídeo de orientação aí para os próximos 7 dias. Então vamos ver pro pessoal da Pedra do Sol qual que é a orientação para os próximos 7 dias. Então a gente vai ver a regência de vocês, a torre. A gente vamos ver aí a sequência. O que precisa ser evitado? E a gente já tem aqui a estrela. E o que precisa ser trabalhado nesses próximos 7 dias? E temos o Hierofante. E vamos ver mais aí cartas para ver mais essa mensagem aí, essa orientação para vocês nesses próximos 7 dias. Então vamos lá. Então vamos, pessoal da Pedra do Sol. Compreensão, amistosidade e deixando ir. Então vamos lá, pessoal. Da Pedra do Sol, qual que é a regência desses próximos 7 dias para vocês aí? A gente tem a torre para vocês e compreensão. A torre vai falar de algo, né, que foi destruído, vocês podem estar passando por alguma dificuldade, né? É muito possível que seja alguma decepção muito grande com alguém ou com alguma situação mesmo, com vocês próprios também, né? Porque a torre é uma destruição, é algum problema, é alguma coisa que vocês estão aí passando de dificuldade, mas que normalmente vem e destrói estrutura que precisa ser reconstruída, né? Então são situações que não têm necessariamente uma base sólida e acontece algo, né, que desmorona para a gente começar a reconstruir, né? E aqui para vocês falando de compreensão, então é muito possível que seja algo que vocês precisam lidar, por mais que doa, por mais que tenha vindo algum problema, vocês estejam passando por alguma dificuldade, discutiram com alguém, né, se decepcionaram com alguém, descobriram aí a verdade de alguma situação, né, às vezes vocês estavam se encaminhando para alguma situação e não deu certo. Pode ser, claro, né, conforme a história aí de vocês, pode ser alguma coisa de trabalho que não deu certo, alguma parceria que não deu certo, algum relacionamento, né, algo, até amizades, né, alguma coisa que não fluiu, que não deu certo. Mas aqui já pede para vocês, embora,
né? É muito provável que ou vocês já estão nessa torre ou vocês passarão aí nos próximos 7 dias. Mas as cartas pedem compreensão para vocês. Por mais que seja complicado, tentem analisar por que as coisas estão acontecendo. É possível melhorar de alguma forma? É possível aprender com o que está acontecendo? Na hora que as coisas acontecem que não são legais, a gente não consegue enxergar nada de bom, a gente não consegue entender às vezes o porquê, né? Algo aconteceu ou o que você pode aprender com isso para não passar de novo. Mas pelo menos passado aí uns momentos mais tensos, tentem analisar, principalmente para não entrar numa situação igual numa próxima vez, para usar essas coisas que nos machucam, né, como aprendizado, né, amadurecendo, aprendendo a lidar diferente com as coisas, seja, né, para uma próxima vez essa torre ter uma base maior, que muito possível tenha necessidade de ter mais conhecimento de alguma situação para a gente, né, ter uma estrutura melhor, ter uma estrutura maior, mas também, né, evitar um machucado maior, uma dor maior, né, mesmo que tem situações que a gente não tem controle, né, coisas que não dependem de nós, sejam situações, sejam outras pessoas, mas essa compreensão, às vezes vocês compreenderem por que alguém talvez machucou vocês, compreenderem que talvez vocês esperavam demais de algo que não deveriam esperar tanto, vocês criaram expectativas demais de algo que não deveriam, ou mesmo aquela situação assim, vocês não criaram necessariamente expectativa, mas é uma compreensão de que a culpa não é de vocês, a culpa é da pessoa, a culpa é da situação, então entender e não se culpar. A compreensão também pode vir para vocês compreenderem que nem tudo depende de nós, né? Nem tudo nós temos poder de controlar. E aí nisso a gente tem que entender que tem coisas que estão além das nossas forças e que se dá errado, seja por uma situação ou uma pessoa, faz parte. E aí a gente tem que, né, lidar e superar as coisas que acontecem, porque não adianta culpar a gente se tem coisas que não dependiam de nós, tá? Então essa aqui é a regência de vocês para os próximos 7 dias. E o que vocês precisam evitar? E aí a gente tem a estrela aqui, que é uma carta fofíssima, e a amistosidade. A estrela vai falar muito, né, principalmente na questão de o que evitar. A estrela fala muito de sonho. A gente sonhando, a gente tendo esperança, a gente tendo fé. Então, para evitar, né, tendo saído aqui no campo de o que precisa ser evitado, é não ficar simplesmente muito sonhando. Não ficar naquela situação que a gente sonha demais, que a gente não chega a fazer as coisas, a gente fica na ilusão, né? Ou que as coisas vão acontecer e não acontecem, ou que a gente, ao invés de agir, a gente só fica sonhando, a gente fica mantido naquela ilusão e não chega a fazer nada, né? Fica esperando, sonhando acordado aí eternamente. Então, o que precisa ser evitado nos próximos 7 dias? Como saiu essa carta aqui de amistosidade, é vocês analisarem, principalmente por causa dessa torre, se isso vem de alguém, se esse machucado, essa decepção vem de alguma pessoa, né, que causou alguma coisa. Então, né, essa amistosidade aqui, cuidado para vocês não confiarem demais em pessoas que se fazem de amistosas, se fazem de simpáticas e na verdade não são tanto assim. Então, cuidado com a ilusão daquela coisa de achar que todo mundo é legal, todo mundo é incrível, né? Nem sempre as pessoas são incríveis, nem sempre as pessoas sempre estão próximas de nós sem interesse. Né? Então, tomem cuidado para não ficar naquele momento de todo mundo é incrível, tá tudo lindo, maravilhoso. E às vezes não é isso, às vezes a gente não está enxergando situações e pessoas que não são tão boas, né? E a gente só percebe depois que a pessoa acaba puxando o tapete ou fazendo alguma coisa mais complicada para o nosso lado, tá? E aí o final aqui para vocês, o que precisa ser trabalhado nesses próximos 7 dias? E a gente tem o Hierofante e deixando ir. Então o Hierofante, ele fala,
né, de coisas de grupo, de pessoas, mais grupos aí, mais coisas que vocês busquem, pessoas sábias, pessoas que possam ensinar algo para nós. Então essa carta aqui com o deixando ir, pode ser que esteja falando para vocês que é o momento, né, de grupos que não estão fazendo bem. Se essa torre aqui, isso que está acontecendo com vocês, vem de grupos de amizade, né, que vocês podem estar se iludindo aqui, imaginando que as pessoas são muito legais, muito incríveis, e na verdade, sabe aquela, como é que fala que é lobo em pele de cordeiro, né? Analisem se realmente as pessoas são tão legais, assim, tão simpáticas, se essa torre aqui que aconteceu e que pede compreensão, se não é uma situação de que vocês confiaram em pessoas que na verdade não são tão legais, né? E vocês, de uma certa forma, podem estar ou apegados ao grupo de amigos, por exemplo, né? Caso isso seja alguma coisa de amizade, ou até pode sim ser em relação a uma pessoa, na parte amorosa, pode ser em relação a algo de trabalho. Mas aqui, né, falando para vocês, deixe ir. Se for alguma coisa que tem a ver com um grupo, analisem se isso foi algo realmente que trouxe algo bom para vocês. Porque pode ser, por exemplo, um grupo de amigos que não, né, causou essa torre, não são pessoas tão agradáveis, tão confiáveis. Vocês ainda têm a ilusão de que, às vezes não é bem por aí, são pessoas legais, às vezes não foi por maldade. E aqui falando, deixe ir, né? Tá na hora de deixar esse pessoal ir, né? Se for uma pessoa, especificamente aí uma pessoa que vocês conheceram e que causou essa torre, e mesmo assim vocês ainda estão achando, pode ser ex, né? Pode ser qualquer pessoa que causou uma torre na vida de vocês, machucou, causou uma decepção. E por algum motivo vocês ainda estão acreditando, né, que a pessoa, pô, fez aquela sacanagem, fez aquela coisa que não foi legal, mas ela é legal comigo em tal dia, né? Ela não deve ser tão, sabe aquilo de dar desculpas, justificativa por ter causado alguma coisa? Então aqui o Hierofante e a carta do deixando ir falando para vocês, talvez, né, seja o que vocês precisam trabalhar, é desapegar de coisas que não fazem bem. Seja aí alguém, né, ou alguém que vocês conhecem há muito tempo, sejam grupos, né, porque o Hierofante fala muito de grupos, pode ser essa questão de tradicional aí do Hierofante, pode ser que seja relacionamento, pode ser trabalho de muito tempo, pode ser familiar, né, que vocês conhecem há muito tempo, tem um convívio há muito tempo e de alguma forma vocês acham que não tem como ou separar ou se blindar da pessoa. Então aqui não quer dizer que vocês necessariamente tenham que cortar a pessoa da vida de vocês. Se for possível, é o que as cartas estão falando, né? Deixe ir, separe um pouco, se afaste um pouco dessa pessoa. Mas se não for possível, principalmente se for familiar, né? Ou pessoas que estão casadas, ou dependendo de situação, é chefe, é colega de trabalho que não é tão simples assim de se desvincular. O que vai falar nesse deixando ir, se não tem como se afastar totalmente, é se afastar pelo menos emocionalmente dessas pessoas, né? Não se deixando abalar tanto, porque senão vai continuar. Isso, essas torres aqui vão se repetir, né? Vocês vão continuar se culpando por situações não legais e continuar se iludindo que daqui a um tempo, né, a pessoa pode melhorar, as coisas podem mudar. Então, se não é possível se afastar, né, o deixando ir, não é possível, se for possível, se afastem. Não é possível, então se afastem, né, ou fisicamente, se afastem emocionalmente, para tentar se blindar e não se machucar tanto aí com as decepções dessas pessoas, tá bom? Então vamos agora pro pessoal da Pedra da Lua. Vamos ver quais são, né, as orientações para os próximos 7 dias. Então vamos lá, pessoal da Pedra da Lua. Vamos ver. Eu vi que esse tipo de vídeo aqui, que eu acho que é o segundo, esse de orientação, que tem um outro de segunda que eu tenho feito de mensagem do universo, né? Vocês têm gostado,
Então tem ajudado, então continuaremos aqui nos de segunda fazendo as orientações ou mensagens para a semana. Então vamos lá, pessoal da Pedra da Lua. Então qual que é a regência dos próximos 7 dias? Temperança. O que precisa ser evitado? Julgamento. E o que precisa ser trabalhado? Eremita. As cartas boas, né? Várias reflexões aqui para vocês. E vamos complementar essa orientação. Vamos lá. Então vamos ver. Opa! Voltando-se para dentro, muito bem. Viagem e repressão. Essa repressão aparece tanto aqui, né, nos jogos e tem um monte de carta e essa repressão eu sempre vejo aparecendo por aqui. Então vamos lá, pessoal, da Pedra da Lua, né? Qual que é a regência de vocês dos próximos 7 dias? E a gente tem a temperança e voltando-se para dentro. Então aqui até, por causa, já tem aqui do eremita, aqui o que precisa ser trabalhado, né? Há uma necessidade de sim, voltar-se para dentro, tá? Há uma necessidade de vocês, durante esses próximos 7 dias aí, vocês olharem um pouco mais para vocês, né? Refletirem o que faz sentido, como vocês estão, né? O que pode ser melhorado, o que vocês gostam, vocês estão fazendo algo por vocês estão no caminho certo. É necessário voltar-se para dentro. Porém, com a temperança aqui, ela pede que seja de uma forma equilibrada, né? Vocês precisam primeiro ter paciência com vocês, para esse voltar-se para dentro, se não é algo comum que vocês fazem de momentos de reflexão, de se fechar um pouco, de ficar mais introspectivo, né, com você, né, e refletir sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. Se não é normal, se você já não tem esse costume, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir fazer, né? Tantas pessoas que começam a meditar, a grande maioria desiste, porque não é de um dia para o outro. Isso é para qualquer coisa, exercício físico, você nunca fez, você vai fazer, você fica arrebentado e a tendência é você desistir. Você só vai conseguir criar hábito, né, e por estudos depois de 21 dias. Você se acostuma. Se você de cara não amar algo que você começou a fazer pela primeira vez, né, porque existe às vezes uma ligação, uma conexão que você vai fazer algo e de cara aí você ama e ok. Mas a grande maioria das coisas, você vai precisar de um tempo para se acostumar, para o seu corpo, a sua alma, a sua mente se acostumarem. E isso virar um hábito, né? Então tenha primeiro paciência consigo, caso você não consiga, né, voltar-se para dentro com uma facilidade muito grande. Né? E ao mesmo tempo, essa paciência pede para você ter paciência com você. Não se julgue, o voltar-se para dentro, né, e a reflexão não é você ficar se julgando, se achando péssimo, de que está tudo errado na tua vida, né? Aquela coisa de reflexão e falando, nossa, se eu tivesse feito tais coisas na vida, eu estaria em outro lugar. E aí, ao invés de ser uma reflexão de o que você pode fazer hoje para mudar, o que você pode fazer hoje para começar a chegar onde você quer, vira uma reflexão, né, pessimista. Uma reflexão que você fica se culpando. E aí termina o momento de autoconhecimento se sentindo aí a pessoa mais horrível do mundo. E não é isso, né? Todo mundo tem uma jornada. E o momento de autorreflexão, né, não é fácil. Você vai refletir sobre coisas que você não gosta, que você acha que deveriam estar melhores, só que o detalhe é você enxergar o que você pode fazer. O parar, o ficar só na culpa, ou ficar sem fazer nada, né? Lave as mãos e não faça nada, isso é o que é complicado. Você precisa encontrar o que não está legal para poder melhorar. E a grande sacada do autoconhecimento é você vai abrir feridas para descobrir as coisas, para fuçar, para aí você começar a melhorar. Né? Então tenha paciência, tanto com todo esse procedimento, né? Mas tenha paciência com você também. Não fique, né,
no que a temperança pede, é ou você se voltar 100% para dentro e esquecer o resto do mundo, e ficar aí 7 dias trancado, só você não olha nada, não fala com ninguém e fica aí tentando fazer o processo de autoconhecimento aí em 7 dias, né, direto, como também não adianta não fazer nada, não adianta você receber essa mensagem e deixá-la para lá. Você pode, porque você tem o livre-arbítrio, mas não vai adiantar nada para você. Se você está vindo aqui buscar uma mensagem, né, uma orientação, né, o interessante é, se faz sentido para você, é você seguir a orientação. Então, fazer alguma coisa, não ficar nesse de ou entra 100% aí numa nova vida e desesperado, como se não tivesse acontecido nada antes, né? Aquela coisa de, como as pessoas começam a fazer qualquer coisa, mas principalmente exercício, você tá aí anos sem fazer nada. O que você faz? Você faz 2, 3 dias, quase que o dia inteiro de exercício, e aí você fica quebrado, né? Com o corpo todo dolorido, não consegue fazer nada o resto da semana e a semana seguinte desiste. Então, não adianta ter esse desequilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio para vocês buscarem, né, esse autoconhecimento voltando-se para dentro. O que precisa ser evitado? E aqui a gente tem julgamento e viagem, né? Essa viagem aqui pode ser tanto uma viagem física, né, de vocês viajando para algum lugar, que aí tá pedindo, né, para ser evitado, como pode ser aí uma viagem mais da parte, né, aquilo da gente viajar acordado, né, começar a pensar demais, aquelas viagens, né, de pensamentos. Então o julgamento vai falar para vocês de deixarem coisas que não fazem mais sentido para trás. Pode ser que esteja apontando alguma viagem, né, principalmente aí numa época de quarentena, mas mesmo que não fosse, né, às vezes um momento que vocês tentaram fazer alguma viagem e começou a dar errado e você está insistindo para fazer essa viagem. Então pode ser que essas cartas estejam falando para você que é o momento de deixar para trás, de buscar outro lugar para você ir. Porque às vezes, né, algo que não dá certo e a gente insiste, 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 às vezes é o universo nos falando para não ir para aquele lugar. Seja porque vai acontecer aí algo que não é tão legal, seja que só a experiência não vai ser boa para você, e aí teus guias, teus protetores estão tentando evitar que você vá para algum lugar, né? E às vezes a gente não entende, acha aí só que é um grande azar não ter dado certo alguma viagem, a gente fica insistindo, insistindo, insistindo para ir. Então, se for uma viagem física aí mesmo de vocês irem para algum lugar, pode ser que essas cartas estejam falando isso, para você desistir aí caso você tenha percebido que está complicada alguma viagem para você, dá um tempo. Às vezes você vai poder viajar, mas às vezes não é o momento. Ou às vezes o próprio lugar não é para você ir agora. Talvez seja para outro, né? Então analise, porque não está falando que não é para você ir de jeito nenhum, para lugar nenhum. Porque o julgamento fala de deixe o passado para trás e olhe para o futuro. Então, se não está dando certo alguma coisa, comece a olhar diferente. Veja se é possível ir de uma outra forma, seja se é possível ir em outra época ou outro lugar. Se for algo em relacionado a viagens aí mentais, a gente pensando demais, né? Ele pode estar falando, pare de ficar aí pensando, sonhando acordado com coisas do passado que não te trazem lembranças boas, né? Seja relacionamento, seja coisas de trabalho, né? Qualquer coisa que você pense, relembre e veja que não é algo legal que aconteceu para você. E ao invés de você superar, pelo menos, e olhar para frente, né, e deixar isso, não deu certo, ok, eu não era a pessoa que eu sou hoje, às vezes tem coisa que não dependia de mim, sabe aquilo de, ai, se eu tivesse agido diferente, talvez, não, né? Deixe isso para trás. Isso só te traz dor. Se você tem conhecimento de algo que você fez e que você não faria hoje, use esse conhecimento para você não fazer mais o que você fez, a forma que você agiu, a forma que você pensou, que hoje você entende diferente. Ponto. Se você ficar revivendo, trazendo isso, né, sonhando acordado aí, relembrando coisas que te machucam, você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai se machucar. Tá na hora de olhar para frente. Tá na hora de, né, se curar disso. Não adianta ficar nessa culpa eterna,
porque você não vai para lugar nenhum. Use essa energia que você está gastando, pensando e se culpando, para pensar o que você pode fazer daqui para frente, tá? Então há necessidade de evitar ficar nessa viagem aí emocional, mental, de algo que não te contribui em nada. Né? Se você fez essa viagem aí, esse pensamento, e concluiu alguma coisa que você ainda não tinha percebido, que veio do passado aí, algo que você não percebeu que você errou, ótimo, pare por aí, né? Não fique remoendo isso eternamente dentro de você. Comece a olhar o que você pode fazer diferente a partir de agora. Se há necessidade, dependendo de situação, de pedir perdão para as pessoas, vá, peça, não espere ser perdoado, mas livre-se dessa culpa. Peça perdão para a pessoa. E a grande energia do negócio aí para você se sentir melhor é você fazer alguma coisa diferente. Não consegue, não dá para consertar, a pessoa não permite, não quer dar uma segunda chance, vá fazer alguma coisa de boa para outra pessoa, para você se sentir melhor. Queira não errar tanto, aprenda com seus erros, mas não adianta você ficar aí eternamente remoendo alguma coisa, né, que não te faz bem, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E o que precisa ser trabalhado nesses próximos 7 dias? É a continuação do que está aqui o jogo de vocês. O eremita já falando, sim, há uma necessidade aqui do voltando-se para dentro, né? Há uma necessidade de trabalhar isso, de você refletir, de você buscar o seu caminho, de você buscar a sua verdade. Né? Entenda, né? Pelo menos comece a entender o que faz sentido, se você está no caminho certo, se as pessoas que estão próximas de você têm a ver com você, se você está num relacionamento que faz sentido, se você está num trabalho legal. Comece a refletir. Só que essa reflexão não pode ser você se repreendendo. Se você analisa algo, por exemplo, não estou no trabalho que eu gosto, eu odeio o que eu faço, odeio é pesado, né? Mas eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, não era isso, eu não nasci para isso. Ok. O que você pode fazer daqui para frente? Ah, eu não posso largar meu trabalho de um dia para o outro. Tudo bem. Você consegue ter tempo para estudar alguma coisa? Ou fazer um empreendimento paralelo? Você consegue ver o que você consegue de final de semana, à noite? E aos poucos, fazendo uma outra renda, para quem sabe, quando tudo fluir, você poder sair desse trabalho? Comece nesse jeito. Não adianta você, por exemplo, identificar algo que não está legal, como o trabalho, e você ficar se repreendendo, né? Nossa, que eu sou péssima, não podia ter feito essa escolha, acabei com a minha vida, o que eu vou fazer? Tô vendo aí as outras pessoas super bem-sucedidas, com a vida que eu sempre quis e eu sou, né, um lixo, eu nunca consegui fazer diferente. Não! Você não vai sair do lugar se você fizer esse tipo de reflexão. E não é isso aqui que o tarô, né, tá indicando para você. Há uma necessidade de você sim refletir, você buscar o seu caminho, mas não se repreendendo. Por quê? Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai se machucar. E você não vai sair do lugar. Você vai ficar aí só refletindo se a vida tá boa ou se a vida tá ruim. Muito provavelmente, para ter essa repressão, você vai concluir que alguma coisa da tua vida não tá legal. E ao invés de você fazer algo a respeito, você vai ficar se culpando, colocando aí o peso do mundo nas suas costas. E não é isso. Né? O que precisa ser trabalhado é que a tendência é você começar a refletir e fazer isso aqui. Se repreender. E é isso que precisa ser trabalhado. Muitas vezes as pessoas têm medo de voltar-se para dentro porque sabem que vão achar coisas que não gostam. É normal, faz parte. Mas o que precisa é você conseguir trabalhar isso e superar. Ou seja, sentiu a dor? Ok, essa dor existe. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para não sentir mais essa dor? Independente de que área seja da vida de vocês, ou independente de ser muitas áreas ou todas as áreas da vida. Para a gente conseguir, né, evoluir, para a gente conseguir alcançar sonhos, metas, a gente precisa sim vasculhar coisas dentro da gente. Às vezes não é tão simples, né, de eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, pronto, né, sigo o caminho e vai dar tudo certo.
Normalmente a gente tem muito tropeço na vida até as coisas fluírem. A grande diferença de uma pessoa que consegue chegar no ponto dela e talvez você que está se repreendendo é porque essa pessoa conseguiu ultrapassar toda a repressão. Ela conseguiu, né, ficar no momento que está doendo, né, e no dia seguinte, alguns dias depois, levantar e seguir. E conseguir trabalhar o que precisa ser trabalhado para chegar onde ela quer. Então, a mensagem aqui final para vocês, o que precisa ser trabalhado, analisem, busquem a essência de vocês, busquem a verdade de vocês, busquem o que está faltando na vida de vocês ou o que não está legal, né? Mas não se repreendam. Se vocês, claro que é muito normal a gente se repreender, não fiquem presos nessa repreensão. Precisa trabalhar isso para vocês conseguirem, né, alçar aí os caminhos que vocês querem, né, sem ficar nisso de presos a algo que machuca e a gente não consegue lidar e a gente não consegue evoluir e a gente não consegue chegar onde a gente quer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês aí a orientação para os próximos 7 dias. Se você gostou desse vídeo, dê o like aqui embaixo, comente para mim qual foi o cristal que você escolheu. E é isso, até a próxima. Tchau!